and all who search will find. Boa noite, meninos e meninas, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Tema de hoje, ângulos. Hoje nós vamos aprender o que são ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. É mais fácil do que você imagina. Vamos à definição. O que são ângulos consecutivos? Ângulos consecutivos são dois ângulos que possuem o mesmo vértice e um lado em comum. Então vamos relembrar. O ângulo ele é formado por duas semirretas e um ângulo é essa região interna das semirretas. Por exemplo, eu tenho aqui um ângulo AOB, que é formado pela semirreta OA e pela semirreta OB. Então o ângulo é formado por duas semirretas e o ângulo ele é a região interna, ou melhor, o ângulo é formado pela união de duas semirretas, né? E o ângulo também pode ser definido como a região interna dessas duas semirretas que tem um vértice em comum. Beleza. Mas quais são os ângulos que a gente pode formar aqui com essas semirretas aqui? Para escrever um ângulo, a gente escreve ele dessa forma. AO é uma semirreta, OB é outra semirreta. Então o ângulo a gente vai dizer que ele é AO e OB. E a gente coloca o chapeuzinho no O para dizer que ele é o vértice. Ok? Vértice, semirreta, semirreta, vértice. Então eu já tenho meu primeiro ângulo. AOB. Segundo ângulo, AOC. AOC. Se eu apagar o ângulo, essa semirreta OB, eu fico só com essa região aqui, ó. OC. Mas eu também tenho o ângulo BOC. BOC. Então, na verdade, nesse exemplo que eu coloquei para vocês aqui, eu tenho três ângulos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, o que são os ângulos consecutivos. Dois ângulos são consecutivos, já disse, quando eles possuem o mesmo vértice e um lado em comum. Vamos ver. Eu tenho esses três ângulos. Vamos analisá-los com muita frieza. Vamos lá. Eu tenho um ângulo AOB. Então, AOB. E tem um ângulo AOC. Então, AOC. A minha pergunta é, os ângulos AOB e AOC tem algum lado ou alguma semirreta em comum? Tem, professor. AO e AO é comum para os dois. Então, esse lado AO, ele é comum tanto para AOC como AOB. Então, eles realmente têm um lado em comum. Então, eles são ângulos consecutivos. Ok. Vamos ver mais um exemplo. Então, eu tenho um ângulo AOB e tenho um ângulo BOC. BOC. Ok. Então vamos olhar, vamos analisar com muita frieza agora, muita calma nessa hora. O ângulo AOB e BOC, eles têm algum lado em comum? Tem, professor. Tem um lado OB. Então, AOB e o lado BOC, eles têm essa semirreta aqui em comum. A semirreta OB ou BO. Então eles também são consecutivos, que legal. Vamos ver uma outra possibilidade. AOC, aqui, ó. AOC e BOC. A pergunta é, esses dois pares aqui de ângulos, eles têm alguma coisa comum? Tem algum lado comum? Tem, professor, o lado OC. Então eles têm um lado comum, que é esse, ó. Vamos olhar, AOC e BOC.
Então eles têm qual lado comum? OC. Então eles também são consecutivos. Beleza. Até aí foi moleza, né? Então toda vez que eu tiver dois ângulos e eles tiverem pelo menos um lado em comum, pelo menos não, né? Um lado em comum, eles serão ângulos consecutivos. Agora, vamos entender o que são os ângulos adjacentes. Adjacentes, você pode pensar como uma coisa ao lado da outra. Então, por exemplo, a casa A é adjacente à casa B, ou seja, a casa A é ao lado da casa B. Beleza? É a primeira definição de adjacente para a gente. É uma coisa que está rigorosamente ao lado da outra. Beleza. Mas vamos ver a definição. Ângulos adjacentes são dois ângulos consecutivos. Consecutivos. São dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns. Então vamos analisar esses aqui. Olha só. Quando eu olho um ângulo AOB e o ângulo AOC, se você prestar atenção, essa reta OB, ela está aqui dentro. Então, toda essa região aqui do ângulo BOC, ela é comum ao ângulo AOC, porque ela está dentro do ângulo AOC. Então, esse par aqui, ele não é um par adjacente. Então, o ângulo AOC e o ângulo BOC, eles não são adjacentes. Por quê? Porque o ângulo BOC acontece dentro de AOC, ou seja, eles têm pontos em comuns. Vamos ver esse segundo caso aqui, ó. AOB e BOC. Opa! É um do lado do outro. Porém, um não acontece dentro do outro. Então, ó, AOB, BOC. Eles estão lado a lado. Porém, um não acontece dentro do outro. Então, eu vou colocar aqui, ó. Cadeado sul. O, A, O, B, I, B, O, C. Vamos ver se tem mais algum. Vamos ver o ângulo AOC. Ó, AOC, I, B, O, C. Ó, aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Tá vendo? O AOB e o AOC. Então aqui, ó, no primeiro exemplo, né, na verdade, eu falei aqui, né? No primeiro exemplo aqui, ó, AOC, AOB. Esse ângulo AOD, ele acontece dentro do ângulo AOC. Então essa região toda aqui é comum ao ângulo AOC. Aqui, AOC, AOC e BOC. Então no caso aqui agora, o BOC acontece dentro de AOC. Então esse aqui tem pontos internos comuns e esse aqui tem pontos internos comuns. Então desses dois aqui, quais são adjacentes? O AOB e o BOC. É esse caso aqui, ó. Ok? Então, ângulos adjacentes aqui são esses. São dois ângulos que um está rigorosamente ao lado do outro. Então, este ângulo está ao lado deste ângulo. E eles possuem um vértice em comum e um ponto em comum, ou uma semirreta em comum, que é essa semirreta aqui, tá vendo? Essa semirreta é comum para esse ângulo e é comum para esse ângulo. E um está ao lado do outro. Ok? Então essa é a definição de ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Ok? Por enquanto é só. Daqui a pouco a gente volta. Que Jesus continue abençoando os seus estudos. Um abraço. Thirst will thirst no more, and all who serve